Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Sempre eu digo o seguinte, eu nunca me interessei muito em escrever nada sobre o cangaço, até que surgiu uma pessoa que chamava-se Paulo Gastão, certo? E me chama para escrever. Na realidade, eu, quando escrevi para colocar esta matéria aqui no livro de Paulo Gastão, que é Paulo Medeiros Gastão, tá aqui, certo? É uma coletânea. Eu escrevi, não matéria propriamente sobre cangaço, mas eu escrevi um conto. E, na verdade, depois eu atentei, não, ele quer uma matéria que eu fale sobre os meus, as pessoas de minha família, que eu fale alguma coisa mais concreta e não um conto. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, a pesquisar e verificar que muita gente já havia escrito, eu não me interessava, mas muita gente viveu a vida inteira escrevendo sobre o cangaço. E recentemente eu assisti a um vídeo, né, que fala sobre um trabalho do Coronel Lucena, que era das polícias de Alagoas, né? E ele vai fazer um relatório sobre aquele dia 28 de julho, lá em Angicos, né? E então, muitos detalhes a gente vai depois vendo o porquê deles fazer aquele relatório, que foi justamente depois para justificar o cerco que foi feito aos cangaceiros do bando lampiônico e para exterminar o Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. E nesse trabalho é bastante interessante porque as pessoas que acompanharam o Coronel Lucena, que eram estudantes da Faculdade de Direito de Recife, eles disseram o seguinte, que esse trabalho de antropologia criminal, que era a matéria que eles estavam estudando, né, e eles acompanharam o Coronel Lucena e eles colocam o seguinte, uma frase interessante, que o Nordeste, falando sempre o Nordeste discriminado, né? Primeiro, a representação de Virgulino do Lampião para representar o Nordeste. Vejam só como era discriminado. Inclusive, eles dizem assim, o afastamento da civilização no Nordeste, né, é uma coisa estarrecedora. O que eles falavam sobre os nordestinos, referenciando e falando sobre o Virgulino. A referência era o Virgulino, que era um sujeito, uma pessoa que eles estavam procurando as características de criminosos exatamente no Nordeste. Então, as pessoas nordestinas, as pessoas que tinham traços físicos com defeito, as pessoas que tinham a cabeçorra, as pessoas que viviam afastados do mundo civilizado, que era o sudeste, o sul do país, essas pessoas eram tidas como criminosas. Exatamente, eles estranharam quando viram a cabeça que apontaram sendo a do Virgulino, quando essa comissão chega lá em Angicos. Aliás, eles chegam em Santana do Ipanema e verificam o trabalho do professor e médico Lages Filho, que era o perito. Eles estranharam porque não tinha o corpo, o doutor Lages também estranhou, e eles estranharam a cabeça com microcefalia, quer dizer, uma cabecinha pequena, não era conizente com os traços dos criminosos que eles estudavam naquela época, aplicando o método da escola italiana de Lombroso. Então, voltemos, né? Sobre os trabalhos que ficam sempre aparecendo na internet, livros e mais livros. Tem pessoas que viveu a vida inteira, gente, fazendo trabalho sobre cangaço, escrevendo cada coisa que vocês não imaginam. Quando a gente vai analisar, aqui é o livro do doutor Antônio Amaury Corrêa de Araújo, ele escreveu muitos livros, ele mandou muita matéria para televisão, para cinema, para tudo com coisas inconsistentes, né? Ele que, desculpe, mas eu tenho que comentar, porque o trabalho exige isso, né? Então, a arte de iludir essas pessoas
tomaram também por base matérias jornalísticas, quando nós sabemos ainda hoje que os jornais fazem tudo para fazer um furo de reportagem para vender jornal, para vender revista, para vender livro. É tudo assim, gente, floreado, né? Então, essas pessoas que tomam por base as matérias jornalísticas da época e não procuraram aprofundar, se, na verdade, aqueles jornalistas estavam escrevendo, descrevendo aquelas, fantasiando, né? Então, gente, é importante que a gente observe que o cangaço tem que ser estudado com a aplicação de métodos científicos, métodos acadêmicos, para que nós possamos dizer, olha, o cangaço não era uma coisa linda, conforme as pessoas fazem e venderam muitos livros e continuam vendendo muitos livros. Basta colocar um chapéu de virgulino do cangaceiro, do rei do cangaço, do Lampião, que já vende assim uma coisa explosiva. Quando sai um vídeo no YouTube, tem mais de assim, centenas, dezenas, milhares de likes, gente que adora a história do cangaço, esquece que o cangaço foi uma coisa terrível, e, inclusive gerou essa questão aqui, afastamento de civilização do Nordeste. Vejam como é uma coisa abominável a pessoa saber que o Nordeste teve a primeira faculdade de Direito do Brasil, que foi em Recife, né? Em Olinda e Recife, né? E hoje e ainda é considerada que somos consideradas pessoas que não têm capacidade, quando, na verdade, quem estudou na Faculdade de Direito de Recife foi Rui Barbosa, foi um Silvio Romero, um dos maiores juristas do Brasil, né? Foi José de Alencar, escritor, né? Renomado. Então, as pessoas que queriam se aprimorar, estudar o direito, a medicina, vinham para Pernambuco ou iam para São Paulo, né? Eram os polos, né? De onde tinha a civilização. E hoje as pessoas discriminam os nordestinos, né? Então, esse acontecimento do dia 28 de julho de 1938, em que culminou na morte dos cangaceiros, 11 cangaceiros e um soldado, inclusive o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, que as pessoas, ainda hoje, tem quem acredite que o Virgulino foi embora para Minas Gerais, foi embora reconstituir a vida, constituir uma família. Gente, é impossível, é um psicopata. Eu entro sempre nessa área, porque sempre eu gosto de colocar que o Virgulino era um psicopata. Um psicopata não muda a sua personalidade, porque a personalidade ela é construída ao longo da vida, mas os psicopatas, segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela diz que os psicopatas têm um sistema límbico que não funciona. Então, não poderia, depois de 30, 40 anos que o Virgulino viveu, mudar a personalidade e o sistema límbico dele funcionar, para ele se tornar uma pessoa, um grande fazendeiro, né? Dizem até que ele teve parceria com pessoas e emprestou dinheiro para comprar fazendas, mas ele era um criminoso, ele não podia ter nada em nome dele, porque ele era um foragido da polícia, das polícias, tanto de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 7 estados, né? De todos os estados. Agora, em especial de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, ele vivia correndo das polícias, portanto, ele não poderia ter essa vida depois de calmaria, coisas assim, de constituir uma família com 8, 10 filhos. Isso é inaceitável, né? Mas tudo bem, cada um estuda da forma que quer, né? Então, os alunos da Faculdade de Recife, né, no ano de 1938, no dia 4 de agosto, acompanharam o coronel Lucena e o tenente-coronel, né, e foram a Santana do Ipanema
Palmeira dos Índios, entraram por Sergipe, chegando exatamente em Angicos para verificar e fazer um relatório, que é fundamental esse relatório para mostrar ao presidente da República que o Virgulino havia sido morto, né? Então, essa era uma comissão estudantina, Lucena, o nome dessa comissão, né? E então, os alunos estranharam bastante o ambiente ali, como é que os cangaceiros estavam ali naquele lugar. Entretanto, eu digo o seguinte, gente, o Lampião Virgulino, rei do cangaço, ele já era nascido nos sertões, no sertão de Pernambuco. Muita gente põe em dúvida se foi em Serra Talhada, Vila Bela, ou Serra Talhada, ou no município de Floresta. Muita gente sabe que o município de Floresta é um dos maiores municípios do estado e que também houve algumas cidades que foram desmembradas. Mas o Virgulino nasceu em Vila Bela ou nasceu em Floresta? Certo é que ele frequentava a feira, frequentava os lugares de Nazaré, e lá a família dele passou um bom tempo, e ele nasceu por ali naquela redondeza, depois foi exposto pelas grandes... ele era uma pessoa briguenta, arengueira, gostava de cortar os rabinhos dos animais desde pequeno. Ele era uma pessoa muito astuta, uma pessoa com uma personalidade comprometida. Então, eu vim fazer esse vídeo novamente, porque muita gente já fez tantos, por que eu não posso fazer mais um? E para colocar o que eu, o que eu pesquisei e o que eu entendo do comportamento virgulino, que era um psicopata, que as pessoas não imaginem jamais que um psicopata vai mudar a personalidade para constituir ou reconstruir a vida e vai ser uma pessoa honesta. Gente, o Virgulino jamais seria honesto. Ele nunca foi, desde pequeno, como é que ele era depois de velho, e já com 40 anos. Eu digo velho porque aquela época, os 40 anos do Virgulino que ele passou, 20 e poucos anos, somente matando, estuprando, tocando fogo nas pessoas, nas casas, nos animais. Como é que ele ia se recuperar? Não existe, gente. Então, esse vídeo foi para dizer que as pessoas usam as narrativas para vender livros. Aqui, esse daqui já... Sabe quantas vezes ele já arranjou gente para matar Lampião? 3 vezes. Narrativa, certo? Não tem nada de concreto praticamente nesse livro aqui. Tem coisas que ele enfeita demais, floreia demais, mas vende matéria, inclusive faz aí, vive disso, né? Vive de vender matérias, coisas que não existem, né? É o Frederico Pernambucano de Melo, certo? 3 livros, 3 pessoas que ele deu para dizer que assim morreu o Lampião. Aqui está Apagando o Lampião, o último livro dele, Apagando o Lampião. Então, por hoje eu vou ficar aqui e vou fazer mais vídeos, né? Fazer mais vídeos. Se vocês quiserem dar o like, dê o like aí, porque cada vez que eu fizer o vídeo, aí o YouTube, o Facebook, eles colocam essa matéria, e eu tenho a falar realmente. Paulo Gastão estava com razão. Muito obrigada, Paulo Gastão, onde você estiver. Não está mais aqui conosco, mas eu agradeço muito. Você sempre disse que eu precisava fazer trabalho sobre o cangaço, porque a minha família, em especial, tudo começou lá em Nazaré do Pico. Gente, visitem Nazaré do Pico. Vão lá, no município de Floresta, lá tem o batalhão, em Floresta não havia um batalhão, gente, que foi construído para abrigar as volantes, os soldados das volantes. Não esquecendo, gente, também do detalhe, nós temos agora, nós temos a Vila de Nazaré, que é um forte que foi construída para abrigar as pessoas que fazem a feira, e também para combater o Virgulino, o Lampião. Vejam só, o Virgulino matou 16 pessoas da nossa família. Ferraz Nogueira, ele tinha pavor de Manuel Neto, que somos parentes, né? Então, gente, vamos continuar mostrando que o Virgulino era um psicopata, que o Virgulino não tinha como se
como mudar a personalidade. Pode conversar com qualquer psiquiatra, psicólogo, psicanalista para saber o que é um psicopata. E se o psicopata, se ele, digamos assim, se a personalidade dele vai mudar para ele ser uma pessoa diferente, assim como os pedófilos, assim como os sociopatas, que é um nível mais leve dessa psicopatologia. É uma patologia, gente. Então, eu vou ficar por aqui e vou sempre dizer, gente, siga o caminho da pesquisa, mas uma pesquisa científica e não do achismo. Não leva ninguém a nada e leva, assim, a ilusão de que está aprendendo alguma coisa ou está conhecendo a história. O fato não pode ser modificado. O que pode modificar são as narrativas, mas as narrativas também não convêm à história. O que convém à história são trabalhos que elucidem essa questão do cangaço e que mostrem que o cangaço foi uma coisa terrível, uma coisa abominável para os sertões, para os nordestinos sertanejos, né? E para, digamos assim, para toda a nossa história. O Virgulino foi uma coisa desastrosa. O Virgulino, felizmente, o presidente Getúlio Vargas mandou que acabem com o cangaço. E o Virgulino, tanto que na Bahia tinha recompensa de 50 mil contos de réis para quem levasse a cabeça do Virgulino. Infelizmente, mas era um psicopata.